Oi, vamos estudar mais um pouco hoje? Hoje nós vamos aprender sobre a morte, o que a Bíblia fala sobre isso. Mas como sempre a gente começa pedindo ao Espírito Santo, que foi o que inspirou os profetas que escreveram a Bíblia, para que ele esteja entre nós. Vamos orar então? Deus Criador, nosso Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo sobre a nossa mente, para que a gente possa entender claramente o que o Senhor tem para nos falar hoje sobre a morte. É o que nós pedimos no Teu santo nome, Senhor. Amém. A morte é a maior prova de que a gente não foi feito para isso. A gente foi feito para a vida eterna. E a morte toca a todos nós, né? Em algum momento da vida a gente se depara com uma situação dessa, né? Na família, nos amigos. E antigamente, muitos povos, culturas, religiões, buscavam respostas para esse mistério, né? E desenvolviam compreensões sobre a vida e a morte, mas deles, né? E quando a gente abre a Bíblia, o que ela realmente ensina sobre a natureza humana, né? Isso que a gente vai ver agora. Mas, primeiro, nós vamos saber quem é imortal. Vamos lá para 1 Timóteo 6, 15 a 16. Vamos ler. O qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que tem imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Paulo aqui, ele está louvando a majestade de Deus, enquanto encoraja Timóteo a permanecer fiel até a volta de Cristo. Dentro desse louvor, ele apresenta a Deus como ser supremo, soberano e autoexistente, dizendo que ele é o único que possui imortalidade. E realmente, a fonte da vida está em Deus. Ele é imortal, é o único. É o único. Então, Deus é o único e imortal. Sob isso, então, vamos ver o que mais a Bíblia nos fala. Sob que condições o homem conservaria sua imortalidade? Gênesis 2, 16 a 17. Então, havia uma condição para o homem ser imortal. Vamos lá? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a condição era obedecer a Deus. E Deus, ele vinculou a continuidade da vida à obediência de não comer daquela árvore proibida, que ele disse que dali não era para eles comerem, nem chegar perto. Então, a imortalidade, ela não era inerente ao homem, né? Mas sustentada pela comunhão com o Criador e pelo acesso à árvore da vida. Depois do pecado, esse acesso à árvore da vida foi bloqueado, tá? Para que o homem não vivesse eternamente nessa condição pecaminosa. Isso está em Gênesis 3, 22 a 24. E a árvore da vida, ela vai reaparecer na nova terra. A gente pode ver isso em Apocalipse 22, 2 e 22, 14. Tá? Pode anotar para ver depois. Qual material Deus usou para criar o homem? Gênesis 2, 7. Então, tem momentos dos estudos que a gente fica só no Apocalipse, o último livro, como foi no milênio, né? E agora a gente está estudando sobre a morte. A gente começa no Gênesis, porque foi ali o começo de tudo, né? O Gênesis foi ali o início de tudo. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Veja, Deus usou 2 elementos.
o pó da terra e o fôlego da vida. E a combinação dos dois torna uma alma vivente. As duas coisas unidas torna a alma vivente, um ser vivo completo. Não há uma alma pré-existente ou separada do corpo. Gênesis 2:7 é bem claro em nos dizer: e formou o Senhor o homem do pó da terra. Deus, ao criar as outras coisas todas da terra, ele falou e as coisas aconteciam. Ele disse e tudo se fez. Ele criou com a sua palavra, o poder da palavra. Mas quando ele foi criar o homem, ele se abaixou, ele formou. E esse formou, essa palavra no original hebraico, é de manusear. Ele pegou e criou o homem do pó da terra, o barro, moldou detalhes e soprou o combustível inicial da vida. Ele não diz ali que ele colocou uma alma no homem. Ele soprou. Deus deu o start da vida, o combustível da vida. O coração começou a bater e ele se torna uma alma vivente. Em vários textos, aqui nós vamos ver como que a Bíblia se refere à alma. Ezequiel 18:4 diz assim, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então ele reforça aqui que a alma é um ser integral, é o ser humano. Então tem inclusive versões que em vez de dizer alma vivente, fala ser vivente. Então não tem uma alma à parte. Dá para compreender isso? E a Bíblia chama a pessoa de alma, como nesse texto, eis que todas as almas são minhas, que todas as pessoas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá, a pessoa que pecar, essa morrerá. E Gênesis 46:27 diz assim, e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram duas almas, eram duas pessoas. Então não existe algo no sentido esotérico, da questão. Existe um ser integral que unido ele se torna um ser vivo, uma alma vivente. É como se, aqui como se, por exemplo, nós temos aqui, eu queria ter uma lâmpada, mas no caso não tenho. Isso aqui é um objeto, mas a finalidade dele que é iluminar. Mas ele só vai funcionar se tiver bateria. E se eu tirar a bateria daqui, a bateria é uma bateria e o objeto é um objeto. Ele não se torna uma vela completa, Para existir, eu preciso ter os dois juntos. Quando eu tenho os dois juntos, ele tem o objetivo dele, que é iluminar, que é uma vela. No caso, uma lâmpada. Se eu tiro a lâmpada da tomada, acabou. A energia volta para sua fonte, a energia que dá a luz volta e a lâmpada fica sozinha, não serve para nada. Então guarda isso aí na tua mente que a gente já vai chegar nessa parte aqui, tá? Que a gente está estudando sobre a morte. Então, aqui a alma então é considerada como uma pessoa. E como Jesus considerou a morte? Jesus quando esteve aqui, vamos lá. João 11:11-14. E depois de assim dizer, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Isso é Jesus falando. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, então ele estará salvo. Mas Jesus falava da sua morte, da morte de Lázaro. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. Vamos entender melhor isso aqui, Então Jesus disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. E os discípulos dizem: mas se ele está dormindo, ele vai ser curado. Porque na época, e até hoje a gente entende, mas eu acho que mais naquela época, o sono era reparador, ele curava doenças. Então as pessoas, quando estavam doentes, botavam para dormir, para descansar, melhoravam. Então uma forma de terapia, de
de medicina da época era dormir para ser curado. Então, por esse fato, eles dizem: Senhor, mas então se ele dorme, ele vai estar curado, vai estar salvo. Mas Jesus diz aqui, mas Jesus estava falando da morte de Lázaro. Mas eles falavam do sono de dormir e acordar, né? Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Aí eles foram entender, né? Então, Jesus então usa a palavra sono para a morte. Jesus usa a palavra sono para a morte. Vai juntando as coisas, tá? Junta essa conversa que a gente teve sobre isso aqui. Junta agora que Jesus falou também que o Lázaro dormia. Então, vamos ver agora o que Gênesis 3:19 diz. O que acontece com a alma quando morre? O que é a alma mesmo? A pessoa integral. Ela, o físico com o sopro de Deus, ela se torna alma vivente. O que acontece com a alma? O que acontece com a pessoa? No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó e ao pó te tornarás. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Guarda aí. Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Salmo 6:5. Pois na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? O que a gente viu nesses versos aqui? A gente foi formado do pó e ao pó a gente vai retornar. O pó volta para a terra. A gente sabe, como vivo, que vai morrer, mas o morto já não sabe de nada. A sua memória vai para o esquecimento e quando o homem morra, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Que espírito é esse? Se a gente se torna uma alma e o espírito volta a Deus, que coisa é essa? Vamos usar a hermenêutica para entender? Então, a Bíblia não se contradiz, a gente estuda a etimologia, contexto, comparação de texto, evita isolamento de texto, tá? E a Bíblia se explica por ela mesma. O que quer dizer o espírito? O espírito no original, aqui, do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, lembra que a gente estudou sobre as línguas? E por que elas foram escritas nessas línguas? Então, a palavra espírito é ruach. Ruach é a palavra original. Essa palavra ocorre 373 vezes no Antigo Testamento. O que ela significa? Vento, sopro ou espírito. Então, o que é o espírito? É o sopro de Deus. Ela não, em nenhum momento, ela vai dizer que é uma entidade inteligente, que ela é capaz de existir fora do corpo, que o que retorna para Deus é a minha consciência. A Bíblia não diz isso, né? Tanto que nos textos que a gente viu aqui, a consciência, a memória vai para o esquecimento, o morto não sabe de nada, ele dorme. Quando a gente dorme, a gente lembra de alguma coisa? A gente deita à noite, quem tem um sono bom e rápido, né? E completo, deita à noite, às vezes do mesmo lado que deitou, acorda de manhã e parece que foi agora. Fechei o olho agora. Essa é a morte, gente. A morte é um sono. A pessoa morreu aqui e ela vai só abrir os olhos de novo na volta de Jesus. Ou então, quando ela ressuscitar num mundo escuro, que aí não é legal, né? Que a gente já estudou no milênio, lembra? Então, o que torna
para Deus, o que retorna para Deus, é o princípio da vida. E aí, tanto para seres humanos como para animais. Vamos ver aqui, Gênesis 3, 4. A serpente diz a Eva, aqui a serpente diz a Eva, vamos ver de onde veio essa história de essa dicotomia. A serpente diz a Eva que ela não morreria, e Deus disse que se comesse ela morreria. E de lá se viu através de várias culturas antigas e foi desenvolvido especialmente na filosofia grega. A filosofia grega trouxe muito essa ideia através de Platão. Platão entendia que o corpo é temporário, é inferior, e que a alma é a verdadeira essência da pessoa, sabe? A alma. Mas de acordo com a Bíblia, o que é a alma? É a pessoa. Platão, dividiu isso em dois, em corpo e alma, quando que a Bíblia diz que corpo com fôlego é uma alma. Então a gente tem que entender, para não cair no erro de uma cultura, de uma tradição, mas sim daquilo que Deus ensinou, daquilo que Deus mostrou de verdade na sua palavra. Então, Platão ensinava que o corpo era temporário e inferior, que a alma é que era a coisa toda. A alma, ele dizia, existe antes do nascimento e continua existindo após a morte. Não é verdade, gente. Não é bíblico isso. A morte é a separação da alma e do corpo. Essa ideia ficou muito influente no mundo greco-romano. O pensamento grego clássico, o corpo é temporário, a alma é imortal, a morte liberta a alma. E o pensamento bíblico, ele diz o quê? O ser humano é uma unidade, a morte é um inimigo e a esperança é a ressurreição. Quando que isso começou? Lá no Éden, quando a serpente disse, você não vai morrer. Deus disse para Eva, não cheguem perto, na verdade não só para Eva, né, pro casal. Aquela árvore lá, vocês estão vendo? Aquela árvore lá, vocês nem cheguem perto, tá? Porque se vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer. Mas de tudo que tem aqui na terra, aqui nesse jardim, vocês comam e fiquem tranquilos, vão usufruir, vão fazer as coisinhas de vocês, vão viver. Mas um dia belo, Eva está andando por lá, e aí a serpente, que não fala, foi uma sessão mediúnica ali, ela fala. E ela diz, não, é que Deus nos disse para não chegar perto. Ela conjecturou com o pecado, tá vendo? A gente precisa fugir quando o pecado vier, quando a tentação vier. Então Eva, ela conjecturou, pensou, falou com o pecado, falou com a tentação, e ela disse, Deus disse que não era pra gente chegar perto porque a gente ia morrer. Aí a serpente disse, não, vocês não vão morrer, pode comer. Tá vendo que a ideia já vem de lá? Ela vem do mal, que quer desfazer o que Deus realmente mostra pra gente através da sua palavra, porque isso que a gente está estudando aqui são textos bíblicos. Não sou eu que estou falando, não é nenhuma igreja que está falando, é a Bíblia, puramente a Bíblia. E isso que a gente tem que ver. A gente tem que ver o que a Bíblia fala sobre os assuntos. Se um líder religioso conversa, fala, prega alguma coisa que me dá um clique na cabeça, assim, eu vou lá na Bíblia e vou procurar todos os textos que falam sobre aquele assunto, sobre aquele ponto que foi falado pelo meu líder, pelo meu pastor, pelo bispo, pelo presbítero, pela pastora, seja o que for, a gente tem que procurar e por nós mesmos descobrirmos se aquilo está certo ou errado, tá? Então isso é muito importante, cabe a nós. A salvação é individual. Eu preciso buscar entender as coisas, tá? E elas estão aí, tá? Se precisa de ajuda, nos chame para que a gente possa estudar junto e buscarmos pela verdade pura. Então, o pensamento grego veio lá de Platão, trazendo essa dicotomia entre corpo e alma que não existe. E como que essa ideia entrou no cristianismo? Nos primeiros séculos da era cristã, muitos cristãos começaram a dialogar com a filosofia grega. Alguns pensadores cristãos tentaram explicar a fé usando conceitos platônicos, aí ferrou, misturou coisa que não era para misturar.
E com o tempo, a ideia de uma alma naturalmente imortal tornou-se muito difundida em grande parte do cristianismo. Então, foi daí que tudo começou, né? A morte, então, na criação, Deus cria o homem do pó da terra e pela sua narina do Adão, da sua criatura, ele coloca o fôlego de vida. E a morte é a reversão disso. Da mesma forma como o fôlego chegou a nós, ele retorna. Lembra que fôlego, no escrito original, o que realmente quer dizer espírito que volta a Deus é o ruah. Ruah. Ruah, no Velho Testamento, em hebraico. E no grego, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, é pneuma. Pneumologista, sabe o que é isso? Pneumologista, pulmão. É ar, é respiração, gente. Não é alma, não é uma consciência, não é nada disso. A Bíblia é muito clara. O que eu não provo pela Bíblia, não vem de Deus. Né? Vamos ficar bem firme nisso. Então, é a reversão da criação, a morte. Para onde vai a pessoa? Para onde vai a alma vivente após a morte? Eclesiastes 9, 5 e 10. Vamos lá. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme o teu poder ou conforme as tuas forças. A gente conhece muito esse verso, né? Tudo quanto tens para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A gente só para aí. Mas o verso continua, porque o sepulcro para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria. Não existe nada. Então, por isso que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer hoje, que a gente está vivo. Porque para onde a gente vai, na sepultura, não tem o que fazer. Tudo acaba. Então, essa sepultura, no original, é Sheol. Eclesiastes é hebraico. Então, no original, Sheol é sepultura, mundo dos mortos, tá? Que é onde vão os mortos. Não que lá tem uma cidade dos mortos, é um mundo porque é o sepulcro, é o buraco na terra, né? E, no entanto, a conotação original é de um lugar de escuridão e silêncio para onde todos os mortos, justos e ímpios, vão após a morte. Acaba. O buraco da terra é o mesmo para justos, injustos e ímpios. Mortos vão para debaixo da terra. O fôlego, a combustível de vida volta para Deus. Só o combustível, não tem consciência nisso, tá? Jó 7, de 9 a 10. Como a nuvem se dissipa e passa, assim o que desce ao sepulcro não tornará a subir. Nunca mais voltará à sua casa, nem o seu lar, nem o seu lugar o conhecerá mais. Acabou. Não tem mais nada. Tá? O Sheol, que no Antigo Testamento é a sepultura, no Novo Testamento chama Hades. Tem algumas versões que já vão falar direto essa palavra, né? No Hades, porque no Hades, para onde tu vais, não há obra, não há indústria, não há ciência, não há nada. Então é um lugar de silêncio, de inconsciência. Não há recompensa imediata no céu, nem tormento no inferno, nada. Logo depois da morte, morreu, acabou, é um sono. Lembra muito do sono. Quando tu vai dormir, tu apaga às 8 da noite. Sonho, né? Às 8 da noite e acorda às 6 da manhã. E foi um sono só. Passou, choveu, o gato miou, correu pela casa, tu não viu nada. Estava dormindo. E é um sono porque quando Jesus voltar, aí sim essa pessoa vai acordar como se fosse de um sono. Ela deitou ali no hospital, passando mal, sei lá, alguma coisa, ela fechou os olhos e dormiu.
e ela vai acordar como num susto de que eu estava no hospital, e aí eu tô vendo Jesus voltar e eu vejo que então chegou o momento, né? E aí eu ressuscito perfeita, sem dor, sem problema nenhum, porque a morte, a dor, o sofrimento, as lágrimas, elas não vieram da criação de Deus. Deus só fez coisas boas. O pecado, o mal que entrou nesse mundo através de Satanás e o que ele faz no mundo através de certas pessoas é o sofrimento. Então não ponha a culpa de coisas tristes a Deus, porque Deus é só amor. Deus só fez coisas boas. Os mortos têm algum conhecimento, discernimento ou pensamento? A gente já viu que não, né? Então, Salmo 146, 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem os seus pensamentos. Ora, se esse espírito, por causa da dicotomia que Platão criou, a ideia de espírito, de alma, deturpou, né? Não é o do original da Bíblia. Como a gente já viu, o espírito é o ruar, é o ar, é o sopro, é o vento, é o fôlego. E se esse espírito sai com consciência, por que diz que nesse mesmo dia perecem os pensamentos, né? Então, é muito claro a Bíblia nesse sentido, né? Não tenho o que dizer. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo aguardam na sepultura até a volta de Jesus. Então, quando um querido seu... por isso que é importante a gente contar, mostrar a verdade para as pessoas, porque elas aceitam. Quando elas aceitam, elas estão seguras. Elas dormem para ressuscitar quando Jesus voltar. Então, quando elas dormem, quando os justos dormem no Senhor, que a gente chama dorme no Senhor, quando eles morrem, eles estão guardados, esperando Jesus voltar. Aí nós é que temos que nos preparar e correr para permanecermos, né, no caminho. Lembra que a gente estudou os passos para a salvação? Seja no final, o último passo é ser perseverante até o fim. Aí vem a nossa perseverança, de continuarmos com fé, acreditando, obedecendo os mandamentos, daquilo que a gente viu que são os passos da salvação, né? E agora, a última pergunta. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? 1 Coríntios 15, 51 e 53. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto, que é corruptível, a terra, se revista de incorruptibilidade, se torne incorruptível. Né? O que era corruptível vai se tornar incorruptível. E que isto que é mortal, a terra, nós, quando ressuscitarmos, seremos revestidos da imortalidade. E aqui Paulo está falando, nem todos dormiremos, porque ele tinha a fé de que essa volta de Jesus seria nos tempos dele. Paulo dorme. Paulo não subiu ao céu, Paulo não tem consciência de mais nada. Paulo dormiu e ele está dormindo no pó da terra. O fôlego que deu vida a ele voltou para Deus. Mas ele só vai acordar na volta de Jesus. Nem todos dormiremos, porque ele está falando daqueles que estão vivos. Então os que estão mortos ressuscitam e os que estão vivos serão transformados num piscar de olhos, como ele diz, num abrir e fechar de olhos. É um piscado, já vou estar incorruptível, imortal e já
já subo para a nuvem com Cristo. Apocalipse 21:4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Acabou. O mal acabou. E agora é a vida eterna. E a vida eterna, que a gente vai estudar futuramente na Nova Terra, maravilhosa. Só coisas boas, sem morte, sem dor, sem tristeza, sem sentimentos ruins, sem ansiedade, sem estresse, sem angústia, sem pressa, sono tranquilo, vida leve, amizades sinceras, verdade em tudo. Maravilha, só maravilha. A gente precisa fazer nossa parte para estar lá, porque se há essa esperança, digamos que não exista essa esperança, que não existisse isso, e a gente estivesse nesse caminho, o caminho de obedecer a Deus, de cumprir seus mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? As coisas que Deus pede pra gente fazer pro nosso bem físico, né? O nosso bem emocional, né? Em todos os sentidos, de ansiedade, entregar as cargas a Ele, entregar as nossas ansiedades. Ele diz, dá teu fardo, pega o meu que é leve. E tudo isso, se não valesse, se chegasse no final e não existisse a esperança da nova terra, da vida eterna, já teria valido a pena. Agora, se eu, de repente, isso aí não existe, vou cair no mundo, vou fazer tudo que eu quero, me estragar minha saúde, não tá nem aí pra nada, pra ninguém. E aí chega lá no final e realmente existia uma nova terra, uma vida eterna, e eu perdi. Então, qual é o lado melhor? Por mais que, de repente, você não creia tanto, né? Então, vamos estudar para que a gente tenha base real e, pela fé, acreditarmos no que a gente não viu, para a gente ver. Assim como Noé não viu a chuva, quando Deus falou que viria chover, que ele iria construir a arca, e ele não sabia nem o que era a arca. Ele fez, ele acreditou. E nós esperamos hoje a volta de Jesus, que para muitos não existe, isso é bobeira, igual o povo lá falava para Noé. Então que assim seja, que a gente acredite, que a gente tenha fé no que a gente não viu e permaneça no caminho, perseverante até o fim, porque só vai nos trazer benefícios e a gente vai poder estar ao lado do nosso Criador. Pensou abraçar o teu Deus que te criou e que cuida de ti a todo instante? Vale a pena. Até a próxima.